Boa noite. Lembrando vocês que ontem que nós fizemos uma videoconferência na quinta-feira, ela ficou falhando, eu fiquei de regravar. Se eu contar para vocês, vocês não me abusam muito não, eu gravei ontem de novo e quando acabou de fazer tudo eu vi que não estava gravando, então eu fiz a apresentação sozinho para mim mesmo. Então eu vou refazer, podem ficar tranquilos que eu não vou deixar de refazer e postar para vocês. Tem material no portal, bastante material, inclusive, principalmente sífilis, que a gente vai começar a trabalhar hoje. Das ISTs, a gente não vai ter tempo de trabalhar todas. A gente vai trabalhar com sífilis, suas variações, congênita, adquirida e em gestante. É bem importante entender a dimensão das três. E por que de escolha? Porque hoje, dentro das ISTs, tem uma importância epidemiológica enorme, inclusive em nossa região. Né? Sobre comportamento, de como a gente vai lidar com essa crise que está aí. A apresentação também está no portal. Preste atenção nas fichas de notificação que estão lá. Ok? Tem três. Querida, gestante, congênita, que é a ordem, né? Preste atenção nas fichas. Vocês vão ver nas fichas alguns detalhes que eu quero que vocês pegam. E para isso, para construir esses detalhes, eu vou fazer um AECO tratando especificamente desse acompanhamento lá na sífilis congênita. Por que é importante isso? Porque a sífilis congênita ela tem que ter uma rotina de acompanhamento. Então a criança nasce, a gente faz o exame, avalia, porque às vezes o exame dá exatamente o mesmo número que a mãe, e quer dizer que a criança com sífilis congênita não, pelo contrário, isso representa que ela está com anticorpos da mãe. Dá para entender, captar isso, né? Ok. Depois a gente faz uma avaliação de acompanhamento para ver como é que esse cenário vai se dar até os 18 meses. O tratamento é diferenciado, a gente tem uma prioridade por insulina cristalina. Alguns usam a benzatina, mas eu desaconselho. A pelicinila cristalina, que a gente usa em congênita. A benzatina, a famosa bezetacil, é adquirida. Em alguns casos a gente usa cristalina, somente na sífilis. Então vamos à apresentação de hoje, meus meninos lindos. Eu tenho uma dificuldade com esse aqui, ó, de apresentar grandão. Beleza. Então não tem como a gente não falar de sífilis e não falar para você do preservativo, né? Porque o uso do preservativo é muito importante e muitas vezes ele é negligenciado. Acho que a palavra ideal para isso é negligenciado. O preservativo é negligenciado. Então, falar um pouquinho de vários tipos de preservativo, né? E vamos falar aqui da estrutura da prevenção de IST. Eu estou falando IST, está falando grego para vocês? Porque muita gente vai entender DST, e tem um porquê, nós vamos trabalhar isso também. Por que não é IST, não é DST mais e é IST? Né? Não é mais doença sexualmente transmissível, e sim infecção sexualmente transmissível, tem uma relação muito grande com a sintomatologia. Por quê? Nem toda infecção sexualmente transmissível tem sintoma. Claro, uma mulher com sífilis, principalmente se ela tiver o cancro dela na estrutura interna da vagina, ela não vai sentir dor no introito vaginal, ela não vai ver a ferida, vai curar espontaneamente, ela não vai saber. Daqui uns meses, algum tempo, ela tem uma neurosífilis a descobrir. E eu falo isso porque não é incomum, não é nada incomum. Tivemos um caso de neurosífilis, o paciente estava ficando cego e ele simplesmente não sabia que tinha sífilis. Tivemos um caso que alguns alunos me reportaram
no estágio no hospital. A paciente tinha filho e ela apareceu o cancro, ela achou que era filho sem doer. Ela não estava querendo na unidade, por vergonha, por diversos motivos, quiseram também deixar o filho e tal. Ela cortou o cancro com tesoura e necrosou toda a região. Então são coisas que a gente vai enfrentar. Na sífilis congênita, a gente, na gestante principalmente, a gente tem visto muita coisa interessante, que é triste, mas é interessante na construção e na quebra desses paradigmas, porque nós temos que vencer paradigmas para lidar com isso, lidar com situações de hábitos sexuais que talvez, não sei se hábito sexual é estranho, né? Mas a forma que essa pessoa se manifesta a sua sexualidade, nós, profissionais de saúde, independente de religião, da forma que a gente encara a nossa sexualidade, nós vamos entender esse processo. Acho que isso é importante. Porque não dá para você ser profissional de saúde, enfermeiro, chega uma garota de programa no seu consultório e ela fala garota de programa, você vai assim, hã? Né? Uma mulher fala que não sabe o número de parceiros. Você fica, nossa, não dá, não dá. Nós temos que aprender a lidar com essas situações que se diferem da nossa. Conselho, eu vou até colocar esse link, o link. O Profissão Repórter fez uma reportagem brilhante, brilhante, sobre a transmissão de sífilis no Brasil, a influência do crack, a influência dos bailes funks e da forma como as adolescentes estão transando nos bailes funks sem preservativo, com vários parceiros, e como isso influencia na transmissão da doença. Ficou perfeito o Profissão Repórter. Então nós temos aqui a profissão pós-exposição, o PEP, o paciente teve uma relação, toma. E aí a gente tem algumas conversas, né? Porque tem pacientes que estão retornando muito lá. Então ele vai ter uma relação desprotegida, isso não pode ser rotina, né? Você não vai viver tomando remédio. Profilaxia pós-exposição, chamada de pré-exposição, chamada de PrEP, também a mesma lógica. Ele sabe que vai participar de uma festa, ele não usa preservativo, ele toma um coquetel. Prevenir a transmissão vertical, é nossa meta no sífilis, eu tenho trabalhado muito nisso. Imunizar para HPV e HBV, hepatite B e para HPV, muito cuidado. Nós tivemos problemas sérios em relação ao HPV por preconceito. Achando que se um adolescente tomasse a vacina, ele ia transar, isso era cabeça. Redução de danos, a gente vê o PrEP e o PEP acaba sendo uma política de redução de danos, né, como é que vai tratar, dirimir esse processo. Só voltando à transmissão vertical, eu quero que vocês atentem, estudem e pensem o tempo todo como tratar o parceiro da gestante. É sério e é grave. Diagnosticar e tratar as pessoas com IST e HIV, usar preservativo masculino e feminino e gel lubrificante, tratar todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS e testar regularmente sobre essas doenças. Não é fácil. E por que a gente chama de IST? Aqui, ó. Grande maioria do iceberg está submerso. A gente não tem sintomas. Então, a gente não sabe. Tá ali a deriva. Ok. Passando aqui, a gente vê que quem vê cara não vê AIDS, né? Não dá para saber. Não dá para saber. Não é como antes, que a gente tinha uma ideia que existe uma pessoa que tem jeito de ter AIDS. Não tem mais, acabou. Nunca teve, né? Sífilis, sintomas DST e ST, infecções que podem ser assintomáticas, que ficou bem claro, acho que o agente biológico da sífilis é o treponema, a transmissão é sexual e transplacentária. Essa incidência de sífilis no mundo em 2012, isso já cresceu muito, principalmente nas Américas. O agente etiológico, o treponema palladium, possui baixa resistência ao meio ambiente, sensível à ação do sabão e outros infectantes. Transmissão sexual e vertical. A transexual é maior, 60% nos estágios iniciais. Então, quanto mais inicial você for primário com cancro, maior a probabilidade de transmitir
a sífilis. Tá? Então, promoção de saúde, diagnóstico precoce, isso aqui, o teste rápido nos trouxe um boom importante para isso. Acompanhamento dos casos, parceiro sexual tem que ser tratado, notificação dos casos. E fica a gente falar assim, parceiro tem que ser tratado, parece uma coisa fácil, né? A sífilis é uma doença infecciosa crônica que desafia séculos a humanidade. Tornou-se conhecida na Europa no final do século XV e sua disseminação rápida por todo o mundo, continente, transformou nas principais pragas mundiais. Adendo, eu não lembro do nome do filme, eu vou tentar colocar no portal também, outro filme importante, que trata não só de sífilis, apesar que tem um plano de fundo de sífilis, mas é sobre ética em pesquisa. Simplesmente eles inocularam o vírus, o treponema, em pacientes negros nos Estados Unidos, sem falar o porquê, para avaliar como é que seria a vida deles e deixaram eles sem tratamento. Muitos tiveram neurosífilis, muitos morreram. Para a pesquisa, isso é uma coisa grotesca, né? Mas isso aconteceu e o filme retrata isso. A OMS estima 340 milhões de casos novos de IST curável, tem que trocar para IST. Sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase. Nos Estados Unidos, em 2004, houve um aumento de 11%, em 2003, o número de casos. No Brasil, em 2015, a detecção foi de 42,7 casos inscritos para cada 100 mil habitantes. É um número elevado, isso aumentou muito. Então, aqui tem uma forma para te mostrar que em 2010 e 2016, em 6 anos, teve 227 mil casos. Só no ano de 2015 foi 65 mil. Então, o número de casos é muito grande. Pensa. Pausa para este momento. Pausa para este momento. Sífilis adquirida. Paciente com sífilis. Congênita, uma gestante com sífilis, transmite de forma vertical para o bebê. Recente na adquirida, tardia, e aqui as classificações primária, secundária e precoce. Latente tardia e latente e tardia terciária. Aqui apresenta muito neurosífilis. Aqui a congênita, a gente vai trabalhar isso. Crianças com diagnóstico ali como bebê, e depois mais tarde a gente chama de sífilis congênita tardia. A sífilis primária, o cancro, é bem característico, mas em mulheres é muito mais difícil ser observado, em homens se observa muito, não dói e desaparece. E sem deixar cicatriz. É como se a pessoa nunca tivesse tido nada. Então, é importante entender esses processos. A sífilis secundária, a disseminação dos treponemas pelo organismo, suas manifestações, elas acontecem por volta de 8 semanas após o aparecimento do cancro, aparece com manifestações clínicas com exotema cutâneo, umas imagens, para vocês verem. A sífilis latente precoce, não existe manifestações visíveis, mas treponemas, localizado em determinados tecidos. O diagnóstico só é obtido pelas reações serológicas, e a gente vai estudar isso bem. Nós temos os exames treponêmicos, não treponêmicos, a gente vai conversar sobre isso. Sífilis terciária, neurosífilis, na antiguidade a gente tinha muita loucura por sífilis, né? O paciente desenvolvia problemas psiquiátricos por sífilis. A neurosífilis fazia isso há muito tempo, não tinha tratamento, né? E uma coisa importante lembrar aqui, então, foi o tratamento, antes de chegar lá. Muitos pacientes, eles têm sífilis, não trata de sífilis, e eles curam. Por quê? O que trata sífilis é a penicilina, não é a benzopenicilina. E você toma qualquer análogo, qualquer outro à base de penicilina, amoxicilina, pode sim tratar, não é o tratamento ideal, mas pode sim curar. Né? A sífilis terciária, ele alcança órgãos, e aí que é grande complicador, né? Então nós temos aqui o diagnóstico, isso que eu vou falar com vocês. Nós fazemos pesquisa direta treponema palladium por microscopia. A gente, com os anticorpos, começa a surgir na corrente sanguínea 7 a 10 dias após o surgimento do cancro. E a gente tem a sorologia não treponêmica, o VDRL mais conhecido, que
ok? PDRL qualitativo e quantitativo. E nós temos a sorologia treponêmica, que é o FTA-ABS e o MHATP. Esse treponêmico são os nossos testes rápidos hoje. Não dá pra mim, tá, gente? Parem e pensem aqui. Reflitam aqui. O FTA, treponêmico, enquanto o sujeito existir na vida, ele vai dar positivo. Tá aí um problema. Eu, com FTA, apenas com teste treponêmico, eu não consigo ver reinfecção, porque ele vai ser sempre positivo. Eu não consigo avaliar tratamento, porque eu não sei se teve decréscimo, se foi efetivo o tratamento. O VDR tem essa qualidade de triagem e de principalmente de avaliação do tratamento. Esse campo escuro aqui é a observação direta do treponema, tá? Retira, avalia. É um importante exame, mas nós não temos exame na prática hoje, esses dois, nem o campo escuro positivo. Aqui está aqui a primária, secundária, através do tempo e a sensibilidade deles. A gente vai conversar bem sobre isso. O tratamento com penicilina para sífilis primária, secundária e terciária. Lá na sífilis congênita a gente trata com penicilina cristalina. Se for neurosífilis também a gente trata com penicilina cristalina. Estão vendo esse slide aqui, o professor Tatiane Eide, é uma colega nossa, foi professor do Unipacto. Eu já estou no Rio Grande do Sul e eu usei os slides delas. Que ela cedeu gentilmente para a gente. Não todos os slides, tá, gente? Os que ela usou, você vai ver o nome dela, o que é dela está embaixo. Isso, né? Importante citar a fonte. Aqui é uma sífilis em gestante, eu ainda tirei o print, só deixei aqui. Mas dá para vocês verem a ficha completa está no portal. Ela está sem número, porque é a ficha de investigação. Você vai pegar um número, que agora, senão não dá mais aquela ficha. Ainda tem algumas, mas vai parar de entregar aquela ficha de notificação separada. Você vai pegar o número e preencher só essa. Eu achei um avanço. Dados complementares, né? Na parte inicial da ficha, essa parte inicial é muito comum a outras fichas também. Aqui vem algumas diferenças, aí eu quero que vocês parem e prestem atenção. A ficha ela tem os exames não treponêmicos, que no caso é o VDRL, e aí você coloca, se for reagente, 1 nesse quadrinho, e no título você coloca 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, você coloca rápido. Teste treponêmico, que é o FTA, ou o teste rápido, você vai colocar, se for 2, você vai colocar. Provavelmente, se você teve VDRL positivo, você vai ter treponêmico positivo, né? Com certeza. Aqui você vai colocar o esquema de tratamento. Então, se você usou penicilina de bisatina 7.200.000, você vai marcar aqui com 3. Ou se usou outro esquema, e vai lá no campo observação do outro lado, e você vai dizer quais são o que você usou. Ok? Sífilis em gestante, é muito importante você fazer essa característica. Tá? Você tratou, o que você achou que é terciária? 7.200.000. Com o intervalo de uma semana, então você vai fazer 3 aplicações. Durante 3 semanas, isso. Você vai, após término do tratamento, você vai mensurar o VDRL um dia antes do tratamento e vai mensurar ele mensalmente. Isso é a cada depois de 30 dias. Se você não tiver decréscimo de duas leituras, né, você vai considerar que o tratamento foi ineficaz. Se ele tiver baixado 2, então, por exemplo, era 1 para 32, ele foi para 1 para 8. Então foi. Se ele foi para 1 para 16, a gente tem que observar, talvez aplicar mais uma dose ou fazer retratamento com essa paciente. Ou, igual a nossa cabeça, mas é real, o parceiro tem infectado, não quis tratar, ela reinfectou. Né? Pode acontecer isso? Pode mesmo. E como a gente vai lidar com isso? Né? É lutar contra a não tratamento do parceiro. Que aí, se você não trata o parceiro, a gente vai ter um problema aqui, ó, sífilis congênita.
que é a transmissão vertical. Se ela é transmitida nos 2 primeiros anos de vida, a gente chama de sífilis congênita recente. Além do você verificar a sorologia, né, do VDRL, por exemplo, você vai avaliar outros sintomas, né, que são importantes, como os ossos em forma de sabre. Lembra do filme? Sabre de luz? Então, os ossos em forma de sabre. Então, você tem que avaliar o bebê para esses sintomas. É tardia, depois do 2º ano de vida. Aqui não é lesão óssea. Aqui você vai ver, observar dentro em sabre, né? Então, são alguns sintomas característicos da sífilis congênita. Então, aqui mais umas definições. Então, toda criança ou natimorto de mãe com evidência clínica para a sífilis ou sorologia não treponêmica reagente para a sífilis, calculação. Na ausência de teste confirmatório treponêmico realizado no pré-natal ou no momento do parto ou coletagem e que não tenha sido tratada. Se a mãe não é tratada, automaticamente a gente vai considerar essa criança como suspeita de sífilis congênita. A gente vai confirmar. A gente vai avaliar e vai confirmar. Mas se a mãe não foi tratada ou tratada inadequadamente, a gente vai colocar como suspeita. Okay? Crianças com menos de 13 anos com alguma evidência sorológica, né? Você teve VDR positivo, você teve FTP. E aí a evidência de infecção na placenta, cordão umbilical, e aí, em caso de óbito, de aborto, né? A gente vai classificar isso como sífilis congênita. Aqui a ficha de notificação e investigação. Aqui a gente vai parar aqui e dar uma olhada nisso aqui, ó. Durante o pré-natal, a sífilis foi feita. A gente tem alguns dados, eu fiz uma pesquisa ano passado para o meu curso do EPSUS, que é o FTA, que é o FTP, né, que é o curso de epidemiologia de campo. Eu fiz uma avaliação, eu vou postar ele aqui no portal, trabalho, para você dar uma lida, que a gente descobriu umas coisas interessantes. A gente tinha diagnóstico de sífilis materna no pré-natal, muito bom, né? Porém, a gente não tinha tratamento de parceiro ou tratamento equivocado da mãe. Então, quer dizer, diagnosticaram com o teste rápido, mas não trataram certo. Né? O esquema de tratamento, e aí vai vendo que os dados complementares, dados da mãe e tal, realizou o pré-natal de gestação, sim. Isso é um dado que a gente viu que tem muito pré-natal, porque qualidade pré-natal é esse, né? Um esquema de tratamento, e aqui que vai chegar. Aqui nós temos sangue periférico, teste treponêmico, alteração do colo, tudo que foi avaliado na criança, assintomático, esquema de tratamento e a evolução do caso. Aqui, ó, preste atenção. Teste treponêmico tem que ser feito aos 18 meses. E você faz a titulação não treponêmica em intervalo de 3, 6, 9, 12 de VDRL. E aos 18 meses você faz o teste treponêmico nessa criança, que a gente chama de titulação ascendente. A gente vai ascendendo os meses e avaliando. Ok? Basicamente, eu queria tratar com vocês nessa aula é isso. Eu vou deixar meu trabalho no portal, que eu não tinha deixado até então. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar também alguns exemplos aí para vocês. Até quinta-feira eu vou começar com uma aula um pouco mais complexa, que é hepatites virais. Eu quero que vocês gravem bem sorologias, né? Sorologias. O que é sorologia, gente? É quando o nosso corpo responde à doença, né? Então, espero vocês lá. Espero o feedback de vocês. Eu ainda estou disposto a fazer um grupo WhatsApp para a gente ter mais contato. Eu estou me sentindo longe de vocês. Isso para mim não é bom. Ok, meninos. Até a próxima gravação.